Então vamos lá. Ô, Kátia. Oi. Ah, Kátia, Oi. a gente, eu recebi, como é que chama? A Cleide mandou e-mail para nós. Nós temos que, sobre uma classe, respondeu a Cleide, respondeu as perguntas dela A hoje, Cleide né? é melhor que nós temos, porque ela recebe a lição, ela responde e manda, tá? Você acredita nisso? Olha, essa é minha garota. Né? Cleide, Vou colar dela. Aí eu pensei que ela mandasse só para mim, ela põe no grupo, quer dizer, ela já manda cola para vocês, né? Ah, Cleide. Será que foi cola na aula? Olha, então hoje nós vamos ver o manual de sobrevivência. Fala. Fala, Sanara. Não, eu já falei, ótimo, que a Cleide respondeu para mim. Vou só mudar umas coisinhas aqui para dar um toque pessoal, né? Da impressão que foi você que fez. Tudo sem vergonha. Tudo sem vergonha. Não escapa uma. Que vergonha. Que vergonha. Ó, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar o manual de sobrevivência, o 6, tá? Que nós falamos a semana passada. O resumo da semana passada foi muito legal, que Jesus estava falando de ser, na verdade, era de ser verdadeiro. Todos os itens que ele falou no capítulo 6 era sobre você, a aparência, né? A diferença entre a aparência e o verdadeiro sentido das coisas. Então, ele falou sobre a oração, sobre a esmola. E hoje, eu deixei esse último, hoje nós vamos falar só do finalzinho do capítulo 6, porque é um troço muito legal. Tá? Muitos de nós conhecemos esse texto, a gente já sabe de cor, de ouvir falar, mas vocês sabem que eu gosto assim, de tirar o suco do texto, tá? Então, nós vamos falar hoje só do Mateus 6, do 24 até o 34, são 10 versículos só. Mas esses 10 versículos, gente, se você, de tudo que você aprendeu hoje, até hoje, tá? Se você conseguir colocar em prática esses 10 versículos, você já vai ter subido na escada. Sabe que a vida cristã é uma escada, né? Se você conseguir botar em prática esses 10 versículos, você já vai ter subido metade da escada, já vai estar quase lá, tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte. Tente explicar com suas palavras o versículo 24. O versículo 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então, isso quer dizer o quê? Aqui nós vamos definir o que é o Senhor. Nós podemos comparar isso com os 10 mandamentos do amarás o seu Deus sobre todas as coisas. Então, lembra que nós falamos o que é o Deus, né? E aqui nós vamos falar o que é o Senhor. Então, quando fala Deus, é aquilo que você adora, idolatra na sua vida, ok? Aqui no Senhor é o quê? O que você faz com o Senhor? Você serve o seu Senhor. Então, tudo que você faz aqui tá falando, não é nem de patrão pago, é de Senhor. Então, você dá a ideia de escravo, tá? De serviçal mesmo. Então, vocês sabem que o escravo não tem vida própria. A vida dele é servir. Então, nós somos brasileiros e nós vivemos a escravatura no Brasil. E todo mundo assistiu a Escravizaura, né? Fala sério, não vamos ser hipócritas e dar uma de novinha, não, porque nós assistimos a Escravizaura. E a gente assistia e gostava da Isaura, mas era o seguinte, ela podia estar dormindo. Se a patroa resolvia beber água, ela tinha que levantar e lá dar água para a patroa. Então, o que acontece? O escravo não tem vida própria. Ele foi comprado por preço. Então, ele não tem vida própria. Então, ele tem que estar à disposição 24 horas da sua vida para o seu senhor, tá? Então, o que acontece aqui? O que Jesus está comparando? Querendo saber o que é o seu senhor, aquilo, o que é na sua vida que você está... Não, mas, ó, tem que falar, às vezes tem que falar mesmo, porque... para esclarecer, porque quando elas... Então, o que nós vamos ver aqui? Então, tente explicar com as suas palavras o texto. O que está dizendo é isso aqui, exatamente. Que você não pode ter dois senhores.
Porque você não vai conseguir atender bem um ou outro. Porque quando você tem um senhor, você está 24 horas por dia à disposição dele. Como você vai estar à disposição de duas coisas, de dois senhores? Impossível, tá? E aí ele vai falando isso e depois ele fala, não podeis servir a Deus e as riquezas, tá? Então, aqui, ó, um dia eu vou só pegar para falar que Jesus nunca foi pobre, tá? Isso foi uma ideia que na Idade Média colocaram na igreja, que Jesus era pobre, miserável, coitadinho, andava de cavalo, claro, não tinha carro naquela época, mas nós não vamos falar sobre isso, tá? Então, aqui, tá, nenhum lugar condena a riqueza. A Bíblia condena o amor à riqueza, que a riqueza seja o seu Deus, tá? Então, o que acontece aqui? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, a segunda pergunta diz o seguinte: quais são os senhores da nossa vida? Isso eu não estou falando o senhor da vida da Ana, da Cleide, da Sayonara. Quero saber os senhores do mundo hoje em dia, né? Então, é aquilo que você vive em função disso. Eu vou dar um exemplo, que já que a Cleide é a única que não mora aqui, então ela não sabe direito o que acontece, o que aconteceu aqui com a história dos terremotos que tem lá na Flórida, né? Tem sempre terremoto lá. De vez em quando tem terremoto, tem que desocupar tudo. E o Deus Mamon é o Deus do dinheiro, certo? E a Bíblia fala muito para você não adorar o Deus Mamon. Quer dizer, você não adorar o Deus do dinheiro. O que acontece? Teve um ano aí que teve um furacão. Foi furacão, terremoto, acho que foi furacão. Que teve. E o que foi na Flórida foi terrível. E todo mundo veio para cá, para Georgia, porque é o estado mais próximo e que não estava mais tranquilo. E nós vimos que acabou com a Flórida. Foi assim um negócio horrível. As pessoas perderam casas. Porém, as pessoas não perderam. Eu não fiquei sabendo de ninguém que morreu. Ninguém morreu. Foi só desastre de coisas materiais, tá? E o meu marido, em off, né? Ele nem pode saber que eu tô falando isso ao vivo e a cores aqui. Depois eu conto para ele, para ele não me bater, não me trancar no basement, tá? Mas o que ele estava observando? As pessoas vêm para cá achando que... Eu não tô generalizando, tá? Eu tô dando um exemplo. As pessoas vêm para cá achando que a vida é trabalhar, 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 trabalhar. Então... Até tem um termo assim, pô, se você trabalhasse lá no seu país, o tanto que você trabalha aqui, você estava bem de vida lá, né? Então, você vê na Flórida, a maior parte é o pessoal ali, os mexicanos, aquele pessoal do Centro-América que vem, e eles vêm para cá e eles trabalham. Gente, vocês não têm noção do como esse povo trabalha, e isso eu incluo nós, os brasileiros, também. Ô Cleide, aqui tem uma profissão que a mulherada limpa a casa. E eu vou falar para você, ganha muito dinheiro limpar a casa aqui. Muito dinheiro, tá? É muito bem pago. E assim, limpa 2, 3 casas. Não é como as faxinas do Brasil. Então dá para você limpar 2, 3 casas ao mesmo dia. E um dia eu vi uma mulher falando assim, ai gente, eu tenho que dar graças a Deus, porque agora eu limpo 5 casas por dia, todos os dias da semana. Aí eu parei para pensar, você acha que foi Deus que deu isso de bênção? Isso foi o capeta que deu, porque veja bem, você limpa 5 casas por dia, chega de noite, você tem tempo para conversar com seu marido, com seu filho? Chega final de semana, você tem... Gente, não tem, você está destruído, acabou sua vida, você está servindo quem? É o que meu marido fala, o Deus Mamon. Então, quando teve esse furacão lá na Flórida, o que aconteceu? Caiu casa... Caiu árvore em cima de carro e as pessoas não morreram. Então ele falava assim para mim, você tá vendo o que é isso? É Deus mostrando o que é que vale a pena você passar a sua vida inteira comprando uma casa. Quando você termina de pagar a casa, aí você vai e compra uma outra, faz um financiamento de uma mais cara, você compra um carrinho e você tá sempre trabalhando, se matando para adquirir bens. Então, o que é isso? O que está sendo o seu Deus? Uma coisa é você trabalhar para sustentar a sua família, outra coisa é ter essa fissura. Tá? Essa neurose por trabalhar, preciso, é money. Então, são pessoas, você acha que uma pessoa, vamos falar da mulherada, não vou nem falar do pessoal da construção civil, uma mulher, nós somos mulheres, tá? Todas nós. Você já pensou você limpar 5 casas num dia, uma semana inteira? Você tem tempo para ler algum livro? Você tem tempo para se educar? Você não tem tempo nem para orar. Você deita na cama e fala, Senhor, obrigado por esse dia. Olha que bom dormir nos braços do Senhor.
sabe? Então, o que acontece? Você está vivendo em função de servir as riquezas. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Está falando para você ser vagabundo? Não, mas tem que ter o equilíbrio. Você tem que saber que você precisa trabalhar e você precisa aprender de Deus. O que é que você vai estar servindo como servo mesmo, com todo o afã, com toda a sua força, tá? Aí ele começa a falar no versículo 25. Então ele começa: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então eu pergunto, o que é ansiedade? Hoje o mundo tá girando em cima de ansiedade. Tem ansiedade e depressão. Gente, ansiedade é excesso de futuro. É você se preocupar demais com o que vai vir. Tá? Isso é saudável? Não. Você tem que ser um idiota sem se preocupar, inconsequente? Não. Você tem que pensar no futuro. Mas você não tem que viver só o futuro. Então, Jesus vai falar aqui de ensinar como você viver o seu dia a dia. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é você se preocupar demais com o futuro e esquecer o hoje. Então, peraí. O computador aqui tá dando uns... Tem que religar ele. Bom, então, o que acontece? Você tem que ver o que é a sua ansiedade, tá? Aí diz o seguinte: qual o efeito colateral da ansiedade? A gente sabe, uma pessoa ansiosa começa a ter dor em tudo quanto é canto, não dorme, começa a passar mal, por quê? Ela tem uma preocupação, e tudo quanto é preocupação tira a sua paz. Tira a sua paz, você fica preocupado no dia seguinte, você não viveu hoje. Então, passou mais um dia sem saber direito que você estava preocupado com o que amanhã, tá? Então, eu não estou falando para você ser inconsequente, eu estou falando para ter equilíbrio. Então, no verso 25, ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, que são as necessidades básicas, tá? Nem pelo vosso corpo, nem com que a vez de vestir. Isso aqui não está falando de você comprar uma blusinha nova na C&A. Ele está falando de aparência. Muitas vezes a nossa ansiedade é por aparência, querer mostrar para alguém uma realidade, uma pessoa que você quer vender, uma imagem que você está querendo vender. Aí ele fala: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, a Kátia, ela vale muito mais como recheio do que a blusinha vermelha que ela está vestindo, mesmo que ela põe um batom combinando com a blusa, tá? Viu, Sernara? Fazendo seu marketing. Então, o que acontece? Aqui Jesus fala muito legal isso. A sua vida é muito mais do que alimento. Você não tem que se preocupar, assim, você tem que preocupar mas tem que ter equilíbrio. Eu lembro que nós já conversamos isso aqui quando foi o começo da pandemia, que todo mundo foi estocar comida. E, gente, eu tô voltando a comprar não perecível agora, tá? De fevereiro para cá, eu fiz uma compra para completar e a gente não gasta. A gente tem tanto medo que a gente sempre tem um estoque. É legal ter um estoque, tudo bem, mas não vamos ficar desesperados com isso, tá? Não vamos virar ir para o outro lado. Então, não é só essa vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, o que é isso? Ele não está falando de camiseta ou de você ser gorda ou magra. Ele está falando que você vale muito mais do que a roupa que você veste. Você tem que andar bem vestido? Ok, mulher gosta disso, tá? Homem também, mas mulher é mais, né? Na verdade, homem também gosta, que mulher tem coragem de falar. E então, o que acontece? O que vale mais? Quem você é ou a imagem que você está vendendo? Então, é isso aqui que fala. O corpo é mais importante do que as vestes. Então, o que Jesus está falando é que você, a sua essência, vale muito mais, requer muito mais preocupação e dedicação do que a aparência que você está vendendo, ok? Aí no 26, que ele pergunta, que é a pergunta número 5, né? E ele nos compara com quem? Então ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não, porventura, não valeis muito vós do que as aves? Tá? Então, aqui eu tô numa janela e eu tô vendo, aqui eu fico vendo os passarinhos, né? Que coisa bonitinha que os passarinhos, né? E por que Jesus não tá falando da formiga aqui?
Porque a formiga é aquela que guarda, porque agora não é hora de falar isso. Ele está falando para gente que vive em função de ter, ter, ter e ter. Eu preciso ter dinheiro no banco, eu preciso ter uma despensa cheia, eu preciso ter, e nessa eu esqueço de ser. Então, eu tinha uma manicure uma vez que ela trabalhava lá no salão e ela passava a maior necessidade, porque ela dizia o seguinte, o dinheiro dela, ela tinha que guardar na poupança metade do salário dela. Então, como ela pagava o aluguel de um quarto, ela passava fome, porque não dava. Com o que ela ganhava, ela não dava para comer. Então, pensa numa mulher que ficou... Nós descobrimos que ela comia miojo depois de 2 meses que ela só comia miojo todo dia, porque o miojo custava R$1. Não, menos até. Então, o que é isso? Para ter dinheiro no banco. Gente, vamos ter o equilíbrio. Amanhã passa um caminhão na sua cabeça. E aí? Existem muitos fatos aqui. Eu conheço uma advogada que ela me conta umas histórias muito loucas de gente que vem para cá para fazer dinheiro, fazer dinheiro. Ai, porque eu vou fazer dinheiro que eu vou voltar para o Brasil. Fica doente, o dinheiro manda para o Brasil para comprar vaquinha para botar lá e, no entanto, tá aqui, né? Não usufrui, não vive para mandar dinheiro, para acumular. E tem uma vida miserável, não vive, não come direito, não passeia. Por quê? Não mora direito, só usa roupa usada, porque eu tenho que guardar dinheiro. Gente, olha a inversão de valores. Você tem que ter o equilíbrio. Então, se Deus, que cria um pássaro, que vive, não sei a vida de um pássaro quanto é, mas é pouco, né? Aí, ó, tá vendo? Já falhei, devia ter ido lá procurar para saber a vida do pássaro para vocês. Fico devendo essa, tá? Então, um pássaro que nasce no ninho bonitinho assim e morre depois, né? Passou. Quanto mais você, que Deus pegou e apostou a vida do filho dele em você. Se Deus pegou o filho dele, malhou o filho dele numa cruz, porque te ama, ele não vai cuidar de você mais do que o pássaro que nem alma tem? Tá? Pássaro, gente, os animais, acabou, morreu. Quer dizer, morreu, acabou. Nós temos uma vida eterna. Então, se Deus cuida até dos pássaros, ele não vai cuidar de nós? Hello! Então, eu volto a falar, isso é uma questão de falta de identidade. É você não saber. Quem fica desesperado é porque não sabe, não conhece o pai que tem. Não consegue descansar sabendo o poder de cuidado que Deus tem conosco. Então, tá. E aí, ele vem falando, né? Qual de vós, por ansioso, no versículo 27, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso quer dizer que, ô cabeção, não adianta você se preocupar que você não vai prolongar a sua vida. E aí, Jesus ainda fala mais para frente, você não sabe nem quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E você acha que você pode mudar alguma coisa, tá? Então, se você estiver ansioso, não vai alterar nada. A ansiedade não resolve o problema, tá? A ansiedade só destrói com o seu emocional, tá? E aí ele fala no 28, e por que andais ansiosos quanto o vestuário? Porque então preocupado porque não tem o que comer? Gente, é para você trabalhar, não é para você ficar vagabundo olhando para o céu. Mas diminuir, tirar a ansiedade disso, tá? E aí depois ele vem. No 7, a pergunta 7. Com o que Jesus compara em relação ao vestuário. Então ele fala, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Tá? Por que ele usa Salomão? Salomão foi o homem mais rico de toda a história, tá? Então, Salomão era bem vestido e tinha já e não sei o quê. Com toda a grana que Salomão tinha, ele não se vestiu que nem os lírios do campo, que são lindos. Quem é que fez o lírio? Foi o Senhor. Então, por que Jesus compara Salomão com os lírios? Porque Salomão tinha dinheiro e o lírio simplesmente nasce, totalmente dependente do Senhor. E o lírio é muito mais bonito que o Salomão, tá? Nem sei se ele era feio, mas, né? Vamos lá, acho que era bonito, tá? Aí ele fala, a pergunta 9, qual a diferença entre nós e os lírios no coração de Deus? Os lírios são as plantas. Eu ganhei segunda-feira, eu fiz um jantar aqui, contar para vocês, fiz uma feijoada para os mexicanos aqui. Meu marido terminou um seminário com uma igreja hispana e queria fazer um jantar aqui em casa, uma comida brasileira, vou eu fazer feijoada. A minha feijoada é mequetrefe, porque não tem nem rabo, nem orelha, nem pé, né? E não tem. E aí,
minha irmã, mas você vai fazer uma feijoada sem essas coisas? Eu falei, mas eles não conhecem, tudo que eles fizerem eles vão achar bom, né? Fui comprando as carnes de porco para poder fazer, que eles não conheciam mesmo. E muito engraçado, só vou fazer um parênteses aqui que eu tenho que contar para vocês. Vocês são minhas amigas, então eu tenho que contar, fazer terapia. Se eu ver um rabo numa panela, gente, eu não como. E eu sempre fiquei pensando, por que eu tenho esse problema com rabo? Né, gente, ver aquele negocinho assim, não dá, tá? Tanto que eu só como feijoada que a minha mãe faz e que eu faço, porque eu sei o que não tem, porque depois que ferve tudo no feijão preto, vai saber o que é aquilo, né? Então, e eu me lembrei que quando eu era criança, o meu avô matava porco. E quando ele matava, geralmente era no final do ano, ia todos os primos para lá. E eu era muito fresca. E sabe, primo gosta de sacanear com as primas, né? E eu lembrei, essa semana, enquanto eu estava fazendo minha feijoada, olha o que é trauma, né? Que um primo pegou o rabinho do porco e enfiou na minha calcinha assim para fora. E eu corria com medo do rabo do porco. E o rabo estava na minha calcinha, o rabinho corria atrás de mim. Até a minha mãe, minha tia e minha avó descobrir isso, os moleques já estavam dando tudo risada e eu correndo, gritando porque o rabo do porco estava atrás de mim. Gente, estava pendurado na minha calcinha. Ou short, sei lá o que era. E, gente, aí que tá. E eu fui lembrar hoje, eu tenho 40 e eu tenho 54 anos, que eu fui lembrar o meu problema com o rabo do porco. É isso que eu não tinha, acho que nem 5, tá? Eu lembro do rabinho. Claro que na minha cabeça era um rabo de meio metro, né? Então, eu acho que era enorme, né? Então, para você ver como é que é o trauma. Então, minha feijoada não tinha rabo, não tinha nada. E eu fui fazer a tal da feijoada. Por que eu tô contando isso? A mulher do pastor, ela veio e ela me trouxe um buquê de rosas. Gente, pensa nos botões maravilhosos. Umas rosas brancas. Eu coloquei no vaso, vem aquele gelzinho junto, pus no vaso. Todos os dias eu tiro uma foto e mando para ela, porque as rosas estão abrindo, elas estão tão lindas. E hoje eu estava preparando eu pus na mesa, né? E eu estava preparando o texto ontem e vendo as rosas e pensando, engraçado, elas estão tão lindas e que dó, que daqui a uma semana elas vão ser jogadas fora, porque elas não vão estar mais bonitas, né? E elas estão lindíssimas e não duram uma semana. E são perfeitos. Por mais que eu me arrume, eu nunca vou ser tão bonita como uma rosa daquela. Por mais. E, no entanto, o que acontece? Ela vai ser lançada no forno. Tá? Ela não serve para nada daqui a uma semana. Então, por que Deus nos compara com a história dos lírios do campo e de nós mesmos? Porque os lírios do campo, as flores são lindas, mas elas são efêmeras. Sabe o que é efêmero? É uma coisa que nasce e morre. Sabe de onde vem essa palavra? Vou explicar para vocês. Quando eu descobri, eu fiquei me achando. A palavra efêmero vem de efeméride, que é um inseto que tem na beirada do lago, que ela vive um dia só. Ela não tem nem boca, porque ela não come. A efeméride, ela sai da larva, vira um mosquitinho, sei lá o quê, ela voa, acasala e morre. E aí, depois que ela morre, aí mesmo morta que ela vai soltar os ovos que vão fazer outra larva. Então, a efeméride dura um dia só. Então, quando a gente fala que as coisas são efêmeras, vem desse inseto que dura apenas um momento, assim como as flores. Então, se Deus capricha naquelas rosas que estão na minha mesa, de uma forma tão linda, e amanhã vão jogar fora, o que ele faz por mim, que ele me chama de pai? Ele cuida de mim, ele cuidou da minha vida eterna, ele cuida do meu bem-estar. Então, para que eu vou ficar desesperado com a aparência que eu vou mostrar para as pessoas, com o vestuário que eu vou mostrar para as pessoas? Se aquele que me criou e me amou ao ponto de apostar todas as fichas em mim, ele está cuidando de mim. Então, ansiedade com o futuro, de novo, é falta de identidade. É falta de saber quem realmente você é no coração de Deus, tá? Pesado isso, né? Mas é verdade. Cada vez que você olhar uma flor, imagine que você vale muito mais do que ela, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 10. Quem se preocupa com essas coisas e por quê? Nós já falamos, tá lá no versículo 32. Portanto, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, quem fica preocupado, quem tem ansiedade, se preocupa demais com o futuro, Jesus está falando, é pequena a sua fé.
porque você não acredita no poder daquele que te criou e que te resgatou, tá? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou o que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Vamos lá. Quem são os gentios? Tá? Gentios enviados do capeta, é os macumbeiros. Não, gente, gentio é quem não é cristão. Simples assim. Então, é aquele, veja bem, a palavra gentio não é má, não é, é só para separar o cristão e o gentio. O gentio é aquele que está sendo evangelizado pelas suas atitudes. É aquele que ele não tem uma fé a esse ponto, por quê? Porque ele ainda não conheceu. Então, qual é a nossa função no planeta? É mostrar que o cristianismo é a melhor saída, é uma grande sacada. Você ser filho de Deus, reconhecer Deus como seu criador e cuidador, então vai contagiar as pessoas. Então aqui fala, os gentios, eles procuram, eles é que procuram essas coisas porque eles não sabem o poder de Deus para resgatá-los. Então, cada vez que alguém fala em gentio, todo mundo pensa que é uma palavra pejorativa. Não é. Gentio é sempre aquele, aqui, quando fala, é aquele que ainda não conheceu Jesus, tá? Um dia todos nós éramos, certo? Todos nós éramos. Então, e ele fala, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas, tá? O nosso Pai Celeste, ele sabe que você precisa comer, que você precisa beber e que você precisa se vestir. Ele já sabe disso. E ele é o seu pai. E ele não é um pai sacana. Tá? Ai, gente, tem gente que acha absurdo eu falar desse jeito, mas é verdade, né? Bem didático. Então, Deus, ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você precisa. Ele não vai te deixar na mão. Hello? Então, para que você vai andar ansioso, desesperado, metendo a cabeça na parede? Ok? Aí o versículo 33. Qual é a receita para termos essas necessidades supridas? É a pergunta 11. A resposta é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quase todas nós sabemos esse texto de cor. Então, vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar a sua igreja. Está escrito isso? Buscar em primeiro lugar ajudar os pobres. Buscar em primeiro lugar frequentar todas as missas. Buscar em primeiro lugar fazer parte do grupo de coro da igreja. Não. Aqui diz, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós já estudamos o que é o reino. O que é o reino de Deus? Nós já estudamos o que é. O reino de Deus você vai ver lá, que nós estudamos, eu até relacionei aqui. Lembra da parábola da dracma perdida? Que é você buscar aquele que está perdido dentro da sua casa? Isso é buscar o reino de Deus. Lembra da parábola da pérola? Que o cara achou a pérola e foi e gastou todo o dinheiro para comprar o terreno e adquirir essa pérola porque ele sabia que essa pérola era valiosa? Isso é o reino de Deus. Sabe a história do tesouro escondido? É o reino de Deus. Sabe a história do trigo e do joio? Para você não julgar, porque vão crescer junto e a função de limpar não é sua. A função de limpar é dos anjos. Também isso é o reino de Deus. Sabe a parábola do pescador? Que joga a rede, pega tudo e quem vai separar é depois? Isso é o reino de Deus. E aqui Jesus está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que buscar instaurar, ter isso que é o reino de Deus e tentar ser um embaixador do reino de Deus aqui. E a partir do momento que você buscar o reino de Deus e a sua justiça, vem a resposta. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não gaste o seu tempo, não se empenhe os dias da sua vida trabalhando para entesourar. Parece até poético isso, né? Faça isso, trabalhe para o reino de Deus, que ele vai entesourar para você. Então, eu sempre falo o seguinte, eu estou desesperada, eu preciso cuidar, papapá. Começa a canalizar um pouco, se preocupar com o reino de Deus, e Deus vai pegar e cuidar dos seus queridos, vai alcançar os que estão longe, vai suprir os seus celeiros, tá? Ele vai resolver a sua situação. Eu vou dar um testemunho para vocês agora,
que eu ia deixar para falar isso só quando a gente fosse falar de oferta, tá? Mas eu vou ter que falar agora, porque veio assim. A faculdade da Rebeca aqui paga a faculdade por 6 meses, tá, Cleide? Não é por mês, é por 6 meses. A faculdade da Rebeca era $10 mil, tá? Eu ia ter que pagar dia 31 de $10 mil. E ainda assim, porque não é a mais cara. $10 mil, dia 31 de agosto, tá? E o que acontece? Caso eu provasse, conseguisse provar que eu moro aqui há mais de 4 anos, tenho desconto para quem mora no estado. E nós estamos fazendo o documento da Rebeca, então é um negócio meio complicado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo bem, eu precisava de um número, para esse número do documento da imigração, para dizer que a gente mora aqui há mais de 4 anos, tá bom? E nós somos dizimistas, eu estou em regime de guerra, porque sabe, né, tem que pagar. Eu mudei de casa, então, sabe que aqui para mudar você tem que pagar um monte de coisa, né? Eu mudei de casa, montei o salão e 10 pau. Então, imagina como é que eu tava, né? Ok. Controlando de todas as situações. O que acontece? Eu tinha que pagar na segunda-feira. Na quinta-feira, a imigração mandou uma carta, que ainda não é o documento, mas com o número. A Rebeca entrou com o número e eles me deram um desconto. Em vez de $10 mil, eu paguei 3.800. E eu falei para a Rebeca isso. Eu falei, vem cá. Quando a Bíblia diz que vai se abrir as janelas dos céus, tá? Não quer dizer que vai abrir o céu e cair dinheiro na sua cabeça. Não é que botaram um cheque de $6 mil na minha caixa do correio. O que aconteceu? Eu consegui um desconto disso. Porque nesse meio tempo, eu não sou perfeita não, vocês sabem que não, mas eu tô fazendo o que eu posso. Então, quando você tá preocupado em trabalhar com o reino, mesmo que você meta o pé pelas mãos, Deus vai te ensinando, mas Ele sabe o desejo do seu coração. Então, vale a pena. Deus, Ele te honra. Deus te honra. Então, enquanto você está preocupado com as coisas do reino, Ele vai cuidar das suas coisas. Ele vai atrás dos seus queridos que de repente não estão ao seu alcance. E ao seu alcance, às vezes, não é nem o alcance da sua mão, às vezes é o alcance da sua palavra. Você fala e o fulano não escuta. Se dedique ao reino de Deus. Não estou dizendo que é para você ir morar dentro de um mosteiro. Não, não é isso. Tenta ter uma postura de embaixador do reino de Deus aqui. E Ele vai suprir as suas necessidades. Gente, isso é verdade. Eu vivo isso na minha vida. Eu tenho essa experiência na minha vida. Tá? A minha vida, o meu estilo de vida é um milagre nas mãos do Senhor. Tá? A cada dia. Então, vale a pena. Não, sabe, não fique preocupado. Esse negócio de você ficar preocupado com uma coisa, com outra, com ter. Eu acho até que muitas vezes é a armadilha do inimigo para desviar o seu foco. Sabe? Para desviar, não, eu tenho que me preocupar por quê? Você desvia o foco de se dedicar ao reino. O reino diz o quê? Você tem que procurar as pessoas, você tem que passar para as pessoas o que Jesus fez por você, o que a sua vida é diferente, não precisa ser formado em teologia, você pode falar o que a sua experiência pessoal, então vai atingir alguém. E eu digo sempre uma coisa, sempre tem alguém que sabe menos que você. Sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Sempre vai ter alguém que precisa ouvir a sua experiência. Você pode estar sendo a inspiração da vida de alguém, você não sabe. Pode ter gente que está olhando para você e falando assim, puxa vida, eu quero a vida que a Cleide tem. Eu quero ter essa paz que a Cleide tem. Olha como a Cleide tem luta, mas ela está em paz. O que é que faz isso diferencial? Às vezes, Cleide, você não sabe, mas você está sendo a inspiração da vida de alguém. Então, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, gente, ele não está falando só o dinheiro, só a saúde, não está falando todas. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. E aqui não é nenhum apóstolo, escritor, não, é o próprio Jesus que está falando. Todas as coisas serão acrescentadas. Então, vamos deixar a ansiedade de lado e vamos ter um foco, que é o quê? Instaurar, servir ao reino, instaurar o reino de Deus aqui na terra, dentro da minha casa, na minha vizinhança, com as pessoas que eu convivo, com o meu marido, com a minha irmã, com a minha mãe. Vamos tentar passar por onde você passa, transparecendo a luz de Cristo. E você vai estar, e Deus, enquanto você estiver empenhado nisso, Deus vai cuidar das suas coisas. Ele vai cuidar das suas coisas, porque ele está vendo que você está preocupado com... Não estou dizendo, veja bem, só exemplificando, eu não estou dizendo que você ser um inconsequente e larga a mão de tudo, não. Mas vamos ter o equilíbrio.
O que é a prioridade? Voltando, quando Jesus começou esse texto, ele falou, você não pode servir a dois senhores. Você quer servir e instaurar o reino de Deus ou você quer acumular riqueza? Acumular riquezas, muitas vezes você morre e não consegue usufruir delas, tá? E aí ele termina, gente, ele termina com o versículo 34, que diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, eu tenho comigo o seguinte: todas as manhãs, a hora que eu abro o meu olho, antes de abrir o olho, às vezes, eu pergunto, o que é que eu vou fazer no dia de hoje? Então, tente viver o dia de hoje como se fosse o último, porque um dia você acerta. Um dia vai ser o último dia. E aí você não viveu o dia, ficou em depressão porque pisaram no seu calo e você não viu as rosas lindas que estão na sua mesa de jantar. Você não viu o passarinho que está sentado na janela cantando para você. Você não viu uma criança, sabe, que está sorrindo e brincando, assim, inocentemente, porque você está preocupado porque pisaram na sua unha encravada semana passada. Então, eu quero encerrar com um versículo que não tem a ver com esse texto, que é o Salmo 118, 24, que diz o seguinte: este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, não importa o dia que você está passando, não importa os problemas que você tenha. O que eu posso fazer? Não, eu posso fazer isso, isso, isso. O que eu não posso fazer? Ok, Deus sabe. Então, quando você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e sabe que todas as coisas serão acrescentadas, que ele vai cuidar de todas as coisas, é muito mais fácil viver. É muito mais fácil viver. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Então, eu não sei se você está doente, se você está sem dinheiro, se você está com problema de família. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que cada dia traz os seus cuidados. Tá? O Senhor tem o seu cuidado para cada coisa. Então, preocupe-se no reino de Deus, instaurar, de ser um embaixador. Um embaixador. Então, o que é? Que as pessoas olhem para você e vejam o reino de Deus refletido no seu sorriso. De repente, um sorriso, tá? Você dá um sorriso e você transformou o dia de alguém. Eu sempre falo essa história de caixa de supermercado, né? Caixa de banco. Você não sabe o dia que aquela pessoa está passando. De repente, um sorriso, sabe? Você desmonta, sabe? E assim, como diz o J Quest, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E se você tem intimidade com a pessoa e vê que ela tá jururu, abraça. Ai, coronavírus, é coronavírus pro escambau, entendeu? Abrace, porque você não sabe se amanhã você vai ter oportunidade de abraçar. Lembrou de alguém? Manda um bilhetinho, sabe? Olha, como é que você tá? Tudo bem? Vocês não acreditam. Hoje eu acordei com uma dor de TPM, é uma desgraça, né, gente? E véia ainda é fogo, né? Acordei com uma dor de cabeça, tomei 400 mil comprimidos, acordei chapada. A primeira mensagem que eu pego no meu telefone é dessa mulher aí do batom maravilhosa, me mandou uma mensagem que pegou e falou assim: passa um batom, levanta da cama e, sabe, você encheram a minha bola. Nossa, como fez bem. Eu nem sei se ela gravou e mandou igual para todo mundo, se fez também nem ligo, porque para mim serviu. Então, faça isso. Se de repente você sentir vontade no coração de ligar para alguém, você pode estar sendo a resposta da oração de alguém. Pode ter alguém que está precisando de uma palavra de carinho e faça isso. De repente você sente uma vontade assim, nossa, vontade de ver o fulano. Não limite. E eu vou te falar, isso é exercício. Se você começar a ouvir essa vozinha do Espírito Santo te falando, você vai ser usada por Deus para socorrer quem precisa. E às vezes, gente, na boa, pegar um telefone e mandar uma mensagem no WhatsApp, você não gasta nem um minuto. E você pode salvar o dia de alguém. Tá? Isso é instaurar o reino de Deus. Ai, mas eu vou gastar, eu tenho tanta coisa, eu tenho que faxinar minha casa. Um minuto você pode salvar o dia de alguém e você vai ver que de repente a casa nem estava tão suja. E eu vou contar um segredo para vocês. Jesus ajuda a gente no serviço doméstico. Sabia disso? Pega a louça, deixa em cima da pia e vai ler a Bíblia e volta para ver se ele não enxugou a louça para você. É ou não é? Ai, eu tinha uma amiga que ela falava assim: Jesus é tão bom que até enxuga a louça para mim. Eu deixo a louça na pia, vou ler a Bíblia e volto para sequinha. Então, gente, é tudo uma forma de como você vai ver o dia, tá?
Então, é o que eu estava falando. Se a gente pegar o manual de sobrevivência, tá? Que tem mais muita coisa para a gente ver, e parar na aula de hoje, nossa, nós já vamos estar evoluindo não sei quanto, tá? Porque Deus, Ele não nos esquece, Ele não nos deixa a própria sorte, Ele cuida de nós, Ele sabe de tudo antes mais do que a gente pede. E ainda tem um negócio, Ele dá o que a gente precisa e Ele dá até o que a gente gosta, porque se você dá uma bala para uma criança, não é porque a bala vai fazer ela ser saudável, é porque ela gosta da bala. Então, se você pode dar uma bala, um doce para uma criança, você imagina que Deus não vai te dar aquilo que você quer? Tá? Ele sabendo que se não vai te prejudicar, ele vai te dar, porque ele é um pai amoroso e ele cuida de você enquanto você está cuidando dos outros. Tenha isso em mente. Se preocupe em ser embaixador do reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. E isso, quem falou, não é qualquer mané, não. É Jesus. Então, isso é promessa. Ok?